Você lembra que Jesus, ele disse assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Isso está lá em Mateus 7:21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aqueles que ouvem e praticam a palavra do meu Pai. Você entende o que Jesus está dizendo aí? Você já foi ensinado sobre isso? Você já foi instruído sobre esse texto, esta palavra, esta instrução que Jesus, essa advertência que Jesus deu? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor. Por quê? Todo mundo diz que Jesus é o Senhor. Todo mundo diz que está servindo a Deus. Todo mundo diz que vai para o céu. Todo mundo diz que é homem de Deus, que é profeta de Deus. Claro, ninguém vai dizer que é do diabo. Mas não é dizer que é. Eis o porém. A Bíblia diz que Deus conhece os que são seus. E os que são de Cristo se apartam-se da iniquidade. Os que são de Deus não é mais escravo e nem vive na prática do pecado. Os que são de Deus não se conduz e nem é conduzido por nenhum conceito paralelo à palavra. Os que são de Deus, Deus conhece. São aqueles que estão fiéis na palavra. Não é aqueles que estão guardando as ordenanças e as regras das formalidades do sistema religioso. Jesus diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor. Por quê? Todo mundo diz que é de Deus. É por isso que eu digo. Eu não saio dizendo por aí, olha, fulano é homem de Deus, ciclano é homem de Deus. Eu nem gosto quando alguém diz isso a mim. Olha, o Elton é homem de Deus. Não. Eu não quero saber que você diga para mim isso não. Eu quero me importar de ser homem de Deus. E para eu ser homem de Deus, eu tenho que fazer isso no meu interior para Deus me receber como dele. Guardando a palavra dele com sinceridade, vivendo a palavra dele, com a minha mente protegida, guardada, cheia da direção da palavra dele. Para eu ser de Deus. E ser humilde quando a palavra dele me corrige. Alguém vir me corrigir, se estiver com a palavra, eu receber a correção. Porque a correção é para o meu bem. Então Jesus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Você vê aí, né? Igreja do Senhor Jesus, igreja de Deus, não sei o que de Deus, tudo é de Deus. E o diabo aproveita isso. Sabia disso? O diabo aproveita essa frase para levar muito ao engano. Porque quando você vê um local que diz assim, igreja de Deus, aí você diz: eita, é de Deus, vou ali. É de Deus, vou ali. Mas só que o que tu está recebendo lá não é os princípios de Deus. O nome está dizendo igreja de Deus, igreja do poder de Deus, igreja da graça de Deus, igreja evangélica. Mas quando tu vai lá dentro, essa igreja não está pregando o evangelho de Cristo, não é evangélica. Tem o nome igreja evangélica, mas não está vivendo, nem ensinando, nem pregando o povo o evangelho de Cristo. Igreja de Deus, mas quando tu está lá dentro, tu está recebendo instrução, tu está recebendo orientação que não é de Deus. Não é Deus que instrui, não está dentro do princípio de Deus, mas tem o nome, igreja de Deus. Aí tu vai lá e diz: ó, profeta de Deus, homem de Deus. Mas quando esse homem está te orientando, te instruindo, ele não está te levando à verdade de Deus. Ele está te conduzindo dentro do entendimento dele, do ensino dele, da formalidade dele, e não dentro dos princípios de Deus. Esse homem diz que é de Deus, mas ele não é de Deus. Deus conhece os que são seus. Jesus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Para você estar em Deus e estar indo para a salvação com Deus, não é você estar dentro de uma igreja dizendo que é de Deus. É você estar na palavra. E a palavra guiando você. E você se dirigindo pela palavra. Aí você é de Deus e vai ser levado para Deus. Porque foi o que Jesus disse. Mateus 7:21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que guarda a palavra de meu Pai. O que é que você tem guardado como prática de fé? O que é que tu tem vivido na tua vida religiosa dizendo que está servindo a Deus? Qual o teu exercício, a tua regra de fé e prática?
Qual a tua vida com Deus para dizer que tu é de Deus? Olha, não venha trazer formalidade religiosa, não. Porque se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, o povo de Deus nunca foi chamado a viver religiosidade. A religião foi criada lá no princípio da queda do homem por Nirode. A religião veio da Babilônia. A religião é um caminho paralelo ao de Deus. A religião faz os homens entenderem que estão servindo a Deus. A religião é o caminho transgressor, é o caminho de rebelião contra Deus. Foi o que aconteceu lá na Babilônia. Por isso que a Babilônia é a profetisa, é a mãe das prostitutas, é a meretriz, é aquela que traz a prostituição espiritual. A religião é anátema. Seja ela evangélica, espírita, católica, etc. Estou sempre falando isso, porque você tem que acordar para isso. Por muito tempo eu fui vivido dentro do sistema religioso, entendendo que eu tinha que servir a Deus, mas eu tinha que estar ali praticando, cumprindo as normas, as regras, os mandamentos, vivendo a crença, o dogma de tal religião. Porque o caminho para Deus era ali. Eu entendia assim. Hoje eu conheci a verdade e fui liberto dessa prisão, desse entendimento errado, dessa maldição. Porque hoje eu tenho um entendimento de Deus. É isso que o inimigo quer. Que você continue preso, escravo, sendo negócio manipulado, dominado pelo sistema religioso. Paulo vivia dentro da religião farisaica. O entendimento de Paulo era que estava servindo a Deus lá dentro. Só que não. Só que não. Quando você puder, dá uma lidinha aí na história de Martim Lutero. Um jovem monge estudando para ser padre lá na Alemanha antiga, dentro de um convento, escravizado no sistema religioso, entendendo que ali estava servindo a Deus. Ele se consagrou naquele sistema, se dedicou ali, pensando que estava servindo a Deus, e guardava os mandamentos, cumpria os dogmas, as crenças, se flagelava, não é? Vivia a penitência, vivia os rituais, cumpria os exercícios do sistema religioso, entendendo, porque assim ele foi ensinado, que ia receber a graça de Deus, que ia receber o perdão de Deus, que ia ter a vida eterna com Deus, se ele fosse submisso, escravizado dentro do sistema. É o que faz hoje o sistema religioso evangélico com muita gente. O sistema é maldito, porque o sistema é dominado por homem. E o homem tem o seu interesse, o homem é avarento, é egoísta, prepotente, o homem é soberbo, o homem quer autoridade para si. O sistema é maligno, porque é dominado por homem. E você não foi chamado a viver sistema religioso, nem no domínio de homem. Você foi chamado a seguir a Cristo e viver no domínio de Cristo. Igreja de Cristo não é dominada por sistema, não é presa a sistema, não serve a sistema. Igreja de Cristo é liberta e salva para servir a Cristo e ser conduzida na soberania, na submissão a Cristo, pela palavra de Cristo e não pelas ordens do sistema. E esse jovem Martim Lutero, jovem monge, estudando para ser padre, lá na Alemanha antiga, ele começa a ler as Escrituras. Olha aí. Aí entra o que Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse jovem Martim Lutero, estudando as Escrituras, e ele lê, segundo os historiadores, diz que ele leu a carta de Paulo aos Romanos, que é chamada da carta da justificação. A carta da justificação, onde Paulo vai tratar sobre a justificação por meio da fé em Cristo e mostrando que Cristo é o único meio para o homem receber o perdão de Deus e ser justificado de seus pecados. E aí, este jovem monge, Martim Lutero, ele lá dentro de um convento augustiniano na Alemanha antiga, ele estudando, ele estava lá escravo, devoto, se entregou ao sistema, como pensando que era para Deus, servindo a Deus, e ele começando a ler as Escrituras, a carta de Paulo aos Romanos, à luz
de Deus iluminou a mente dele, porque a palavra diz isso no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, e a exposição da palavra de Deus dá luz e entendimento aos simples. Salmos 119, verso 130. E quando Lutero começou a ler a palavra, a estudar a palavra, examinar a palavra, a luz de Deus iluminou a mente de Lutero. Lutero conheceu a verdade. Lutero começou a entender, disse, não, está errado. O sistema religioso diz que eu preciso acender vela, eu preciso pedir intercessão a fulano e a cicrano, eu preciso fazer penitência para a remissão de pecado, eu preciso viver o flagelo. E Martim Lutero disse, não, está errado, não é desse meio, não é assim. E aí ele começa a levantar, pregando a verdade dentro da cúpula do sistema do Império Romano nesse momento. No sistema romano doutrinário. Isso está na história, irmão. Quiser conhecer, entra aí na história secular, no Google aí, e pesquisa aí a história de Lutero. E o texto diz que Lutero, ele levantou 95 teses. E pregou na porta do castelo, lá do convento. E isso era um costume para convidar o povo a um debate para esclarecimento de questão religiosa, teológica. Martim Lutero, ele convida o clero romano a um discurso da palavra, mas o clero romano não quis. O clero romano não aceitou, porque sabia que não ia resistir à palavra. E eles que tinham a autoridade de Deus, se faziam os homens de Deus, eles que determinavam o que era para o povo crer ou não, hoje é assim ou não, no meio das instituições evangélicas. Os pastores se denominam Jesus Cristo da igreja. Os pastores se denominam o anjo de Deus que ninguém pode questionar. O soberano da igreja que ninguém pode criticar. Que ninguém pode dizer nada. E quer calar o povo. Olha, seja rebelde não, viu? Olha, se se levantar contra seu pastor, Deus vai pesar a mão. Por quê? Porque eles não querem ser confrontados com a verdade. Porque eles querem continuar levando você a ser escravo do sistema que beneficia eles. Martim Lutero chamou o clero romano para o debate. O clero romano resistiu, não quis. Sabe o que foi que fez? Perseguiu Lutero. Colocou em Lutero uma tarja de herege. Chamaram Lutero de herege. Começaram a perseguir Lutero. Porque não tinham como vencer a verdade, aí ele tenta desclassificar a pessoa. Essa é a estratégia do diabo. Tenta desclassificar a pessoa. Não tem muita gente que diz assim, a palavra dele eu não escuto não, porque ele é um desigrejado, não tem ministério, não se submete a pastor. Oxê, e a palavra manda eu ser escravo de pastor? Eu tenho que ter a palavra, não é de igreja, não é de ministério, é a palavra de Deus. Eu tenho que ter a minha submissão a Cristo, na palavra dele. Não é a pastor não, ainda mais quando esse pastor não é compromissado com o evangelho, com a palavra. Aí é que eu não tenho de me submeter. Mas os pastores querem você submisso a eles. Dentro dos ministérios. E tem muita gente sendo colocado para fora. Tem muita gente sendo privado. Tem muita gente sendo excluído nas igrejas. Por quem? Pelos pastores. Por quê? Porque eles se denominam o dono da igreja, o soberano da igreja. Eles tomaram posse do povo de Deus, fazendo negócio para eles. Aí será triste o fim de muitos. Por isso que Deus está permitindo um escândalo para muitos, a situação para muitos aí. Mas isso não é nada. A sentença desse não é tardia. Pedro diz que a sentença deles está preparada. Esses falsos mestres que fazem negócio do povo, levam o povo a viver heresia de perdição. Lutero resistiu ao sistema. Ele se levantou contra o sistema, chamada de reforma protestante. O que reza a reforma protestante? É convidar o povo a voltar à palavra. Naquela época o povo estava desviado da palavra. O sistema desviou o povo da palavra. O sistema tirou o povo da direção da palavra. O sistema estabeleceu suas regras, suas ordenanças e desprezou a de Deus. E nesse momento levanta-se esse homem, eu creio, pela graça de Deus, chamado Martim Lutero. E aí ele começa a convidar o povo a olhar para a palavra. E há uma perseguição. E perseguiram esse homem. E prometeram matar esse homem. E foi uma perseguição muito grande. E queriam que esse homem se retratasse. Ele certo, ele na vontade de Deus, ia se retratar
retratar com a mentira, com o engano, com os homens do maligno? Não. Lutero disse, não me retratarei. Se vocês não me convencerem com argumentos plausíveis da palavra, eu não me retratarei nem com o Papa, nem com o clero, nem com sistema nenhum, porque a minha mente está presa na palavra de Deus. É a essa que eu sirvo, é a essa que eu me submeto, é a essa que eu me rendo e hoje me prostro. Não é mais a sistema religioso, a entidade, a homem, a culto, a objeto, a coisa alguma. Hoje eu me prostro e me rendo e me submeto. É a palavra de Deus. Foi o que Martim Lutero disse. E aí a história fala que Martim Lutero foi perseguido e tal. E Martim Lutero, ele começa agora a traduzir a Bíblia do alemão, do latim para o alemão. Porque o povo antigamente não poderia ler a Bíblia, porque era escrita no latim. Era uma língua difícil, por isso que o povo era enganado. Não tinha como o povo examinar a palavra. E a Bíblia não tinha a facilidade de ter como nós temos hoje. Hoje nós temos a Bíblia fácil em nossas mãos. E nós não damos importância a ela. Enquanto no passado muitos homens morreram tentando defender e ter essa palavra. E hoje nós temos a Bíblia abundante em nossa mão para a gente ler. E hoje muitos se submetem à escravidão do sistema porque preferem ser escravos do sistema e não querem conhecer a verdade. Desprezam a verdade. Tem a Bíblia na mão, usa ela apenas como um amuleto, um adereço da sua formalidade religiosa, mas não lê, não se submete ao que está aqui. Não busca conhecer, não busca examinar, porque estão mais presos e dispostos a servir ao sistema, ao homem, dentro dos preceitos do homem, não de Deus. Martim Lutero, ele fez a tradução da Bíblia do latim para o alemão, na língua do povo, para que o povo entendesse, distribuiu, e o povo começou a ler e começou a conhecer a verdade, e aí houve uma grande revolução, não é? Chamada de Reforma Protestante no século XVI. Hoje está precisando dessa reforma. Hoje está precisando os Lutero, os Paulos, o João Batista desse século presente, pregar a verdade contra o sistema que é corrupto, que é maligno, que tem prendido muita gente, muitas almas presas, destruídas, mortas, perdidas de Deus, dentro do sistema religioso, seja ele qual for, principalmente hoje o sistema religioso evangélico. É mais um sistema religioso como os do mundo, como os outros. Não muda nada, porque tem lá os seus líderes, os seus soberanos, a quem o povo tem que honrar, tem que se prostrar, tem que dar o amém, tem que glorificar, tem que se submeter. Hoje está a mesma coisa, então desperte você, que é escravo do sistema, que está vivendo no jugo do sistema, no cabresto do sistema, com a testeira no teu rosto, colocada pelo sistema. Você sabe o que é testeira? Você sabe o que é testeira? O sistema coloca no povo testeira. Você já viu o cavalo que tem aquele aparelho aqui, ó? Tipo um capacete aqui. É para privar o cavalo de olhar para o lado nem para o outro. O cavalo tem que olhar só para frente, aonde o dono vai conduzindo ele. É isso que a religião faz. A religião bota testeira no povo, para o povo olhar só para os seus dogmas, só para a sua crença. O povo não pode olhar para a palavra. O povo não pode olhar, não pode analisar, não pode ter senso crítico. O povo tem que estar submisso ao que determina o sistema pelos homens que tomam a autoridade da palavra para si. E tira o povo da palavra dentro do sistema. O povo está apostatando da fé dentro desse sistema religioso, porque estão sendo privados da verdade por homens fraudulentos, homens corruptos de entendimento, homens que não têm mais compromisso com a palavra de Deus. É isso que o inimigo quer. O trabalho do inimigo é esse, meu irmão, tirar esse povo da palavra. Esse povo pode viver sua vida de Deus, mas sem a direção da palavra, sem estar no princípio da palavra, porque esta vida é vã para com Deus. Esse é o motivo pelo qual eu tenho levado esse trabalho aqui, constante, na live aqui no meu canal, no YouTube, aqui na minha página no Face, no Kawaii, no Instagram, no Telegram, no Messenger, e agora eu me inscrevi no Twitch também, abri um canal para mim no Twitch. Aonde eu puder eu vou levar a palavra. Vou estar levando a informação. Por quê? Porque eu sei da importância de levar essa informação para o povo conhecer.
Não tem libertação dentro de cultos, de cerimônias, de movimento dentro de igreja. Libertação é com a pregação do evangelho, é com a pregação da verdade, é levando a exposição da palavra de Deus para o povo. É isso que Deus quer. Foi para isso que Deus levantou o profeta, pastor, o pregador. Foi para levar a palavra, a instrução, o ensino, a orientação. Não foi para estar dentro de igreja, criando sobrenatural, fazendo show espiritual. Foi para ensinar. Pregador é um professor. Pregador é um instruidor da palavra. Ele instrui. Pregador não é esse sensacionalista, esse movimento de poder que ele diz que tem, esse instrumento, esse vaso de fogo. Isso aí é meninice, é banalização. Isso aí é mais uma estratégia do diabo para distrair você da palavra e tirar você da direção dos verdadeiros pregadores que pregam a palavra com consciência, inteligência, com raciocínio, instruindo, ensinando, corrigindo, repreendendo, porque esses homens, eles querem criar show para atrair sua atenção e distrair você da palavra. Tudo influenciado por Satanás. Com o objetivo de desviar o povo da palavra. Então, eis aí a importância da palavra. A importância do ensino. A importância da instrução. A importância da igreja congregar com uma finalidade. Ser instruído, ensinado. Buscar o conhecimento da palavra. Não é para viver esse formalismo, esse social, esse ajuntamento vã, anátema, que hoje se vive dentro de muitas igrejas. Não, não é para isso. Procure uma igreja séria. E qual é a igreja séria, irmão Wellington? Que tem um homem sério, compromissado com a palavra, com a doutrina, que tenha responsabilidade no púlpito para manter a prioridade da palavra. Não uma igreja que no púlpito venha as estrelas do mundo de poder do evangelho. Uma igreja tem que ter o púlpito para a soberania da palavra. Púlpito de igreja é para a palavra. Não é para homens criar sobrenatural e trazer seus shows gospels, seus shows de poderes, de sobrenatural, de milagre, de bênção, não. Procura uma igreja que tenha um pastor, um pregador, um homem sério, que ensine a palavra, que seja lúcido, sóbrio, inteligente, que você veja conteúdo na pregação dele, que você veja conteúdo no ensino dele, que você absorva o entendimento. Mas uma igreja que tem lá um movimento, um show de bênção, de milagre, de campanha, de pulo, de marcha, de voto, de não sei o quê, você não vai ter conhecimento, não vai ter edificação, você não vai se fortalecer, você vai viver dentro de um grupo perdido, sem entendimento, sem conhecimento, vã, adorando a Deus em vão. Porque a questão de um povo ser de Deus não é dizendo que é de Deus. É estar na palavra de Deus. É se manter na palavra de Deus. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Esse reunido no nome dele não é dizendo em nome de Jesus. É estando submisso à palavra dele. É estando buscando a palavra dele. É estando devoto e praticante da palavra dele. Ali ele está presente. Ele não está presente em igreja que não tem o compromisso da palavra, que não tem os valores dos princípios de Deus. Ele disse isso a uma igreja, Laodiceia. Ele disse, estou à porta e bato. Estou fora, não estou dentro. Quem está à porta está fora. Não estou dentro. Por que eu não estou dentro? Porque o povo não manter o compromisso comigo. E Deus não está na vida de ninguém se não estiver compromissado com a palavra dele. Todo mundo diz que está cheio de Deus. Todo mundo diz que vem em nome de Deus. Todo mundo diz que é profeta de Deus. Tal e o povo por aí dizendo que está adorando a Deus, servindo a Deus. Só que não. Eles falam isso, mas eles não conhecem a palavra. Falam tudo sem entendimento. Mas quem tem conhecimento sabe. De Deus é quem está na palavra. É quem está na doutrina. É quem está submisso na direção da palavra de Cristo. Tendo o cuidado de se moldar, caminhar, se conduzir, se dirigir pela doutrina de Cristo. E não é a doutrina desses ministérios, dessas igrejas que são anátemas. Cuidado. Seja prudente. Vida com Deus não depende
de religião, de local, de culto, de cerimônia, de formalidade religiosa. Vida com Deus depende, o princípio da vida com Deus é pelo conhecer a palavra dele. E nessa palavra caminhar, se converter a ela. É aí que temos vida com Deus. É aí que estamos alcançados pela bênção de Deus. Eu não preciso correr atrás dela. Ela vem até mim quando eu estou na palavra. É aí que estou sendo herdeiro das promessas de Deus. É aí que vou prevalecer quando eu estou na palavra. Quando eu sou prudente. Ando por ela e não me desvio dela. Nem para a direita e nem para a esquerda. Mas tenho o prazer de meditar nela. De dia e de noite. Para fazer tudo conforme nela está escrita. Meu entendimento, meu conhecimento de Deus tem que ser pela palavra. Não é pelo que ensina aos homens e diz o povo que Deus está falando e dizendo. É pela palavra. O único caminho de Deus para o homem seguir e andar com ele é pela direção da palavra. Fora disso, tudo é mentira. Que Deus abençoe, que você entenda. Não deixe o diabo tirar do seu entendimento o desejo, a direção da palavra, porque senão ele vai destruir a tua alma, porque esse é o caminho por onde ele tem vitória na vida do povo de Deus, tirando o povo da palavra de Deus. Vou dizer mais uma vez aqui, para você aprender isso e você ser prudente. Por isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, Pedro diz assim: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele só pode tragar você, se você assim sair da direção de Deus. Eu já disse, aqui vou dizer de novo. O diabo não tem poder nenhum de tirar a minha vida da presença de Deus, de tirar você da presença de Deus. Ele não tem esse poder. Por isso que Jesus disse: aqueles que o Pai me deu, ninguém arrebata da minha mão. A não ser que eu e você queira sair da mão de Jesus. Se você quiser sair, ele não vai fechar a mão para prender você. A mão dele está aberta. Você entra pela porta ou sai se você quiser. Você anda no caminho estreito ou volta dele se você quiser. E como eu disse aqui, vou dizer novamente, o diabo não tem autoridade nenhuma de nos tirar da presença de Cristo. Tanto é que Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus? A doença, a fome, a espada, nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser eu e você. Se quiser sair, se quiser voltar, se quiser abandonar a caminhada com o Senhor. E como é que o diabo consegue nos tirar da mão de Deus quando ele nos tira da direção da palavra? Quando ele nos faz desviar da palavra? Quando ele nos faz apostatar da fé? Por isso que a palavra nos adverte, para vigiar, estar na doutrina de Cristo, para não se perder, porque muitos estão apostatando da fé. Apostatar quer dizer desviar, abandonar da fé, da caminhada com Deus pela palavra. E o diabo faz isso como? Por meio de doutrina de quem? Doutrina de demônio, meu irmão. O trabalho do diabo é esse: perverter, deturpar a palavra de Deus, os conceitos de Deus, fazer o homem desprezar a verdade de Deus, tornando da verdade mentira e a mentira verdade. Isso é muito sério, irmão. Então tenha cuidado de ti e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás. Escuta aí o que diz a palavra de Deus, lá em Lucas 8,12. Jesus disse: a semente é a palavra de Deus que vai no coração daquele de quem ouve. E quando essa pessoa ouve a palavra de Deus, vem o diabo e tira a palavra do coração dessa pessoa, que é o entendimento, para que esta pessoa não se salve crendo na palavra. Salvação é por meio de crer na palavra, seguir a direção da palavra e andar dentro da condução, ir para o alvo que a palavra manda. Não é dentro da instituição e dentro do que a religião manda. É dentro do que a palavra manda, orienta, instrui e nos conduz. Aí nós temos salvação. E o diabo ele quer tirar você dessa direção, para que você perca a salvação, e você que está perdido, continue perdido e não encontre essa salvação. Mas nesta hora, a verdade foi esclarecida para você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a todos vocês que sempre estão assistindo aí os trabalhos de instrução, desse que vos fala seu amigo, evangelista Wellington Ramos. Me segue aí para você ter mais instruções, tá? Não precisa me seguir não, apenas pega aí os vídeos de instruções e compartilha aí, meu irmão. Usa aí esses objetos aí que eu estou levando para você.
esses instrumentos aí de instrução, esses vídeos, para você se edificar, aprender mais a palavra. Compartilha aí com outra pessoa. Vai aí na minha página aqui no Face, vai no meu canal no YouTube, vai no Instagram, no Telegram, no Message, no Twitter, no Kawaii, e baixa aí os vídeos para você ter esse material bom de estudo, de exame da palavra, para você se edificar. Amém? Que Deus te abençoe. Continua aí buscando prazer na palavra de Deus e buscando conhecê-la cada dia mais, porque é isso que nos fortalece e nos traz uma vida firme com Deus. Bem-aventurado é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Esse é como um homem prudente que edifica a sua vida com Deus numa rocha. O que ouve e pratica a palavra de Deus. A palavra de Deus. O que é que você está praticando? O que é que você está ouvindo? No que é que você está sendo instruído? No que é que você está sendo orientado? Qual o entendimento de uma vida com Deus que tu estás tendo? Qual a tua regra de fé e prática que tu estás vivendo? Se não for pela palavra, tudo isso é vã. Em vão, está buscando viver uma vida com Deus. Mas que Deus te dê esclarecimento nesta hora e abra o teu entendimento para que você conheça a verdade e seja liberto. Amém? Fica na paz.